Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite. 82 pessoas morreram por coronavírus em Minas Gerais. Foram 2 novos registros. Em BH, uma senhora de 85 anos, falecida no dia 12. E a primeira morte em Betim, uma mulher de 80 anos. A capital continua com o maior número de mortes, 17. Há hoje no estado 81 óbitos em investigação. E quase 85 mil pacientes continuam aguardando o resultado dos testes para saber se estão infectados. Com a primeira morte por coronavírus, Betim, aqui na Grande BH, volta atrás na flexibilização. A prefeitura havia liberado o funcionamento de shoppings, restaurantes, academias e bares. Agora, com 16 casos da doença, Betim altera o decreto. Uma idosa de 80 anos é a primeira vítima fatal do coronavírus em Betim, na região metropolitana de BH. Ela foi internada no dia 26 na UPA Guanabara, com dores abdominais e falta de ar. A Secretaria de Saúde de Betim informou que a mulher já teve um AVC e tinha uma doença no pulmão. A prefeitura havia decidido no dia 22 reabrir boa parte do comércio. Mas após a confirmação da morte, um novo decreto entrou em vigor, suspendendo a abertura de bares por tempo indeterminado. Restaurantes, igrejas, shoppings e feiras terão restrição de funcionamento e ainda vão ter que oferecer álcool em gel para a higienização das pessoas. O estabelecimento que descumprir o decreto poderá ser interditado e multado. Os valores variam de R$ 1.000 a R$ 50 mil. Então vamos conferir o mapa do coronavírus em Minas Gerais. Você vê aí, são 1.827 casos confirmados de coronavírus, 4 são bebês com menos de 1 ano, 15 são crianças entre 1 e 9 anos. 836 infectados têm entre 30 e 49 anos. Os casos suspeitos no estado são 84.994. A região central tem 865 casos. O Triângulo e Alto Paranaíba tem 241 registros. Uberlândia aparece com 8 mortes e 106 casos confirmados. E a região sul tem 206 casos. Pacientes, alguns com diagnóstico do coronavírus, fogem do caos na rede hospitalar do Rio de Janeiro e buscam atendimento em Juiz de Fora. A cidade teme o agravamento da pandemia e no atendimento médico. Em Juiz de Fora, todo mundo está pedindo até instalação de barreiras sanitárias entre a Zona da Mata e o Rio. 10 pacientes do estado do Rio de Janeiro foram atendidos em Juiz de Fora na última semana, segundo a prefeitura. 3 continuam internados no hospital de pronto-socorro. Um testou positivo para o coronavírus. Segundo a Ouvidoria Municipal de Saúde, há 3 anos é notável o fluxo de pacientes que vêm do estado do Rio de Janeiro para Juiz de Fora em busca de atendimento médico e hospitalar. O medo é que com a chegada da pandemia, o sistema fique ainda mais sobrecarregado, já que é referência para outras 94 cidades da macro-região. Apesar da universalidade do SUS e que é muito mais visível no atendimento de urgência, que não pode ser negado em nenhum espaço brasileiro, né, em nenhum lugar, né, em todo o Brasil, nós temos algumas limitações, inclusive previstas em legislações, que é a questão da territorialização, a questão mesmo do financiamento e por aí vai. Ainda de acordo com a ouvidoria, profissionais de saúde não podem negar socorro, mas assim que os pacientes de outro estado se estabilizam, são orientados a seguir o fluxo do município de origem. Muitos tentam fraudar o sistema para continuar usando o SUS de Juiz de Fora. Eles querem dar sequência em tratamentos aqui na cidade que eles não conseguem lá. Então eles nos procuram na esperança de conseguirem burlar o sistema, confeccionar cartão SUS, ter acesso a medicamento, mesmo com comprovante de residência de outra cidade, de outro estado. E a gente, né, acaba informando para eles da impossibilidade, apresentando os motivos, que não é uma negativa pessoal, é uma negativa formal
institucional e eles não aceitam. Já discutimos isso com a gestão antes da pandemia e nós temos percebido pessoas do estado do Rio vindo para Juiz de Fora, utilizando nossa rede porque não conseguem acesso nessa cidade. Com a pandemia, a situação é mais preocupante ainda e nós tememos que esses infectados proliferem, né, o vírus aqui na nossa cidade, tanto para o nosso profissional como para a nossa população. O presidente do Sindicato dos Médicos de Juiz de Fora informou que as denúncias são preocupantes. E não estamos vendo, por parte da Prefeitura do Estado, nenhuma medida que venha a resolver esse problema. Vereadores pedem a instalação de barreiras sanitárias. A Prefeitura de Juiz de Fora informou por meio de nota que a instalação de barreiras sanitárias é uma questão federativa, já que envolve a divisa de 2 estados. A Prefeitura acionou o governo de Minas e aguarda diretrizes de atuação. E a Secretaria Estadual de Saúde recebeu essas informações e informa que está em contato com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde do Rio e com o Ministério da Saúde para juntos auxiliarem a situação e tomar as melhores decisões, tendo por princípio não causar prejuízo a nenhum paciente. Estão sendo verificadas hipóteses de compensação e medidas que possam reduzir o impacto na rede. A Secretaria de Saúde de Minas ressalta que foram poucos os casos até o momento, mas a situação é acompanhada com a devida atenção. Na Zona da Mata, são 203 casos confirmados de coronavírus e Juiz de Fora registra 5 mortes e 146 pessoas diagnosticadas. E a capital mineira concentra 576 dos 1.827 diagnósticos confirmados de coronavírus. Somando os casos confirmados com as 17 mortes, Belo Horizonte apresenta a seguinte evolução do coronavírus. Você vê aí no mapa, a primeira confirmação foi no dia 18 de março. Depois, no início do mês de abril, subiu para 188 casos. Ontem eram 577 confirmados. Hoje, 593 casos em BH. Repito, contando as 17 mortes. Aumenta a ocupação de leitos de UTI em Belo Horizonte. Etel Correia tem as informações. Os números da Prefeitura mostram que num período de 5 dias houve um aumento de 12% na ocupação das vagas de leitos de UTI reservados a pacientes da Covid-19 aqui em Belo Horizonte. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, no total, a capital dispõe de 906 leitos de UTI, sendo que 208 estão reservados para a Covid-19. Até a data do levantamento, que foi no último dia 28 de abril, 89 pacientes ocupavam leitos lá na UTI, o que representa 43% das vagas. Já em relação às enfermarias, o município tem no total 4.740 vagas. Os leitos reservados para Covid são 440. Desses estavam ocupados até o dia 28, 193, o que equivale a 44% do total das vagas. Então, aí na avaliação geral, o que aponta a Secretaria Municipal de Saúde é que a situação está controlada e que os leitos utilizados por pacientes da Covid-19 são em menor número do que aqueles ocupados por pacientes com outros problemas, com outras morbidades. Por exemplo, as UTIs para outras doenças estão com 95% da ocupação e as enfermarias estão com 66%. Eu volto ao estúdio. Alerta! E em Contagem, os comércios estão funcionando com restrições. Nossa equipe esteve lá agora há pouco e encontrou ruas lotadas. A fiscalização da Guarda Civil foi intensificada. Em uma das principais avenidas de Contagem, quem estava sem a máscara foi abordado. Muito obrigada, viu? É para sua própria segurança, sua saúde. Quem tentava entrar no comércio sem a proteção, alertado. A mesma fiscalização acontece dentro dos ônibus. Passageiro só pode ficar se estiver de máscara. E para quem não tem, os guardas estão distribuindo. Acho que aqui é um transporte coletivo fechado, ninguém conhece ninguém, então é importante estar utilizando a máscara para ter prevenção. No caso dos comércios, se ele não tiver ali com uma limitação de acesso ao interior dos estabelecimentos, mantendo álcool em gel, somente pessoas de máscaras podem acessar serviços também. E todos os funcionários utilizando máscara.
Caso algum desses requisitos não seja cumprido, é feita a autuação daquele estabelecimento. Na porta, uma das meninas deixa com álcool, a gente só deixa entrar com máscaras e com limite de pessoas. Durante 30 dias, a Guarda Civil atendeu mais de 11 mil ocorrências, 3 mil delas de fechamento de lojas, 5 mil ações preventivas e mais de 2 mil denúncias de aglomerações de pessoas. Muito importante até também para manter a nossa segurança, né, de nós também funcionário e também do cliente. Até porque, infelizmente, nem todos respeitam. A guarda, ela causa, vamos dizer que um espanto para o cliente. Não, eu tenho que manter seguro, eu tenho que manter alerta quanto a isso. Tem que liberar? Liberou. Mas não é para ir de qualquer jeito, né? Tem restrições, né, gente? Senão, todo mundo corre risco. E continua o drama das pessoas que buscam o benefício de R$600. Filas enormes, aglomeração, desespero e desinformação. Laura Lopes registrou. Tem fila dobrando esquina por todo lugar. No centro de BH, ela desce a rua Curitiba e só para na Avenida Amazonas. Se a quantidade de gente em tempos de pandemia chama a atenção, a necessidade de quem está enfrentando tudo isso também. É o caso do Rafael, sem trabalho e com 3 filhos para sustentar. Saí de casa 4 horas da manhã e cheguei aqui na agência. Passei atendido agora na faixa de 8h45. Mas pelo menos conseguiu sair com benefício garantido? Saiu com benefício garantido, dinheiro no bolso. Na Avenida Tiradentes, em Contagem, a fila também se estende por centenas de metros. O cenário se repete na região do Barreiro, na Avenida Afonso Vaz de Melo. Em todas as agências, há funcionários da Caixa ajudando com orientações, o que nem sempre é o suficiente. Além das filas gigantescas, outro problema tem dificultado a retirada do benefício. E ele está aqui, ó, no celular, no aplicativo da Caixa. Sem um código gerado pelo app e obrigatório, o dinheiro não fica disponível. Esse atendimento até pode ser feito nas agências, mas até hoje, por exemplo, apenas para quem faz aniversário, de janeiro a agosto. Caso contrário, o único jeito é esperar. Flávia continua esperando. Segundo a doméstica, o programa está sempre travando. Roda, mas não vai. Ontem mesmo eu tentei para minha sogra, estava fora do ar o dia todo. E hoje agora com você, tem quanto tempo que você já está aí tentando? Pelo horário já tem quase 3 horas. Você tem que esperar então o dia do seu aniversário para conseguir atendimento? E aqui eu vou ter que esperar a data do meu aniversário. E com a sua data seria na próxima terça-feira? Na próxima terça-feira. Claudirene também não conseguiu liberar o auxílio de R$600 pelo aplicativo. Como faz aniversário em abril, a vendedora autônoma deveria sair da agência com um dinheiro no bolso. Mas, segundo ela, tudo continua sem solução. Eu fiquei, desde 7 e pouco da manhã até 10 horas, entrei na caixa, eu até perguntei à moça que me atendeu já às 10 horas, só que aí no momento que eu esperava, que eu ia conseguir sacar o dinheiro, ela falou comigo assim que eu fui aprovada, mas porém eu ainda não consigo fazer o saque, eu tenho que ficar verificando a conta digital. Bom, metalúrgicos ganham estabilidade. Foi assinada hoje na FIENG a nova convenção coletiva que garante o emprego de 180 mil trabalhadores mineiros. O acordo anunciado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais e que foi fechado com 3 grandes sindicatos do estado de Minas deve atingir a cerca de 180 mil trabalhadores no estado e envolve 4 mil empresas. De acordo com essa convenção coletiva que foi fechada, haverá aí uma proposta de redução salarial proporcionada à redução também da jornada de trabalho. O acordo também prevê a garantia de emprego por mais 30 dias, além do que as medidas provisórias que tratam do assunto já estabelecem. Isso para empresas com faturamento em 2019 do valor de 4,8 milhões de reais. Para aquelas que tiveram faturamento menor, essa estabilidade aí seria de mais 15 dias. Segundo o presidente da FIENG, o objetivo desse acordo foi garantir empregos e a retomada do crescimento econômico. E os senhores asseguraram aqui a estabilidade, que o governo federal também colocou na cláusula e que ainda foi até, em alguns casos, ampliada. Quem aderir a essa convenção, obviamente nós estamos garantindo e dando estabilidade a 180 mil empregos.
As notícias do futebol e o primeiro casamento civil virtual, depois do intervalo no Jornal da Alterosa. Voltamos com o esporte. Pérez Souza tem aniversário hoje? Olá, boa noite a todos. Hoje eu começo dando parabéns ao América, o único decacampeão mineiro. O clube comemora 108 anos de história nesse dia 30. Parabéns, Coelhão de Euler, Éder, Fred, Tostão, Gilberto Silva, Ronaldo Luiz e tantas outras revelações. Coelho do mestre Jair Bala, para quem torcemos como nunca. Força aí, viu, seu Jair? E por falar em força, seguem os exemplos de solidariedade nesta época de pandemia. Torcidas organizadas do Cruzeiro, junto com jogadores, já arrecadaram quase 40 toneladas de alimentos e produtos de limpeza e higiene que foram distribuídos às famílias carentes na capital e na região metropolitana. O zagueiro Léo e o atacante Marcelo Moreno, por exemplo, marcaram presença na última ação. E no campo político, Ronaldo Granata, ex-vice-presidente na gestão Wagner Pires de Sá, confirmou em entrevista ao site Super Esportes: será candidato à presidência do clube na eleição do dia 21 de maio. O que falta para ele agora então? Registrar a chapa. No Atlético, apesar da crise financeira e dos salários atrasados, a especulação agora é em cima da possível volta ao clube do atacante Lucas Prato, que está no River Plate. Notícia que deixou a torcida ouriçadíssima. Para fechar, um convite. Daqui a pouco, às 8 horas, tem a live do AE com Isabel Guimarães e Hugão, o representante do Cruzeiro na bancada democrática do Alterosa Esporte. Eles vão falar da crise, da eleição, reforços, enfim, vão fazer um raio-x do time azul. Não perca, é isso aí. Um abraço. Abraço, ninguém vai perder. Pela internet se conheceram, namoraram. E pela internet, Heloísa e Welton se casaram. O repórter Pablo Thiago mostra como foi o primeiro casamento civil por videoconferência em Minas. Heloísa e Welton se conheceram pela internet. Pouco tempo depois, começaram a namorar. E como todo casal, sonhavam em se casar. Decidiram então marcar a data do casório para o dia 4 de abril deste ano. Mas devido à pandemia do novo coronavírus, a cerimônia teve que ser adiada. Ai, fiquei muito triste, muito frustrada, ainda mais porque eu criei uma expectativa muito grande desde que eu conheci o Welton. A gente determinou que em 6 meses a gente ia casar. Essa história de amor, que teve início de forma virtual, foi oficializada também pela internet. Nós ficamos sabendo que lá em Santa Catarina já tinha saído uma portaria autorizando e nós levamos a ideia à nossa Corregedoria de Justiça, que é quem regulamenta o trabalho dos cartórios. A Corregedoria, então, achou interessante a ideia porque está de acordo com as normativas do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, nesse momento de pandemia, que é a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para viabilizar a prática dos atos nos cartórios. Computador preparado e câmera ligada para o início do primeiro casamento civil virtual de Minas Gerais. Como é que está o sentimento de vocês agora? Muita mistura de felicidade, com o frio na barriga. A celebração seguiu todos os procedimentos legais e tradicionais. Obrigada, Heloísa. E as testemunhas, nome completo e mostrar a identidade. Well, é de livre e espontânea vontade que deseja se casar com a Heloísa? Sim. Heloísa, é de livre e espontânea vontade que deseja se casar com o Well? Sim. Então, diante da vontade que vocês acabaram de manifestar perante mim, juiz de paz, eu, em nome da lei, vos declaro casado. E veja depois do intervalo, concurso de leitura infantil pela internet na quarentena. Quer fazer uma homenagem para a sua mãe? Olha aí a dica. Anuncie no Classicarinho, Dia das Mães do Jornal Estado de Minas, por apenas R$30. Você manda seu recado em forma de palavras e imagem e confere no jornal no domingo, na versão impressa e digital. Ligue agora para 3228-2000 ou vá à loja do Estado de Minas, na Avenida Getúlio Vargas, 291, no bairro Funcionários, em BH. Mas atenção, é só até às 4 da tarde do dia 7 de maio. Assinantes do Estado de Minas
Campinas tem o benefício Clube A, 10% de desconto. Olha, com a criançada em casa por causa da pandemia do coronavírus, o projeto de leitura nas praças será virtual. A ideia é de uma artista plástica de Belo Horizonte. Oi, pessoal! Eu sou a Giovana e eu sou a Luísa. E hoje eu vim contar uma linda história a vocês. Essa história se chama O Nascimento de Benjamin. 21 crianças de várias cidades de Minas Gerais e até que vivem nos Estados Unidos gravaram um vídeo. O nascimento de uma criança é um momento de grande alegria. Com o Benjamin não foi diferente. Todas leram trechos do livro O Nascimento de Benjamin, que é de autoria da Estela Cruzmel, criadora do concurso virtual. Bia, amiga da mamãe, apareceu bem na hora do corre-corre. Os vídeos ficaram disponíveis para os internautas nas redes sociais do projeto Santa Leitura, que saiu das praças e foi parar no mundo virtual. Para a alegria de todos, os familiares firmes na sala de espera da maternidade, nasceu um menino enorme. Boa noite. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de